Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai ler e meditar comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação do capítulo 17 do livro de Juízes. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria para receber a Tua palavra. Querido Deus, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para receber a Tua santa palavra que é viva e eficaz. Essa é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 17 de Juízes marca o início de uma nova sessão no livro de Juízes, né? Porque aí vai começar uma sessão mais sombria e mais caótica, porque daqui para frente vai falar sobre a idolatria, sobre a desobediência. Nesse capítulo, quando começa, a partir do capítulo 17, o autor sai da narrativa dos juízes levantados por Deus para contar a história que mostram como o povo de Israel estava perdido espiritualmente. Não há mais guerra contra inimigos externos. A guerra agora, o problema agora está dentro. A idolatria, confusão religiosa e uma fé moldada pelos gostos pessoais de cada um e não pela palavra de Deus. A história começa com um homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim. Ele confessa para sua mãe que roubou 1.100 peças de prata dela, mas só devolve quando ele ouve que ela tinha amaldiçoado quem tivesse pego essas pratas. A mãe então abençoa o filho, pega a parte da prata e manda fazer uma imagem esculpida e uma imagem de fundição. E Mica constrói um santuário doméstico, faz uma estola sacerdotal e consagra um dos seus próprios filhos como sacerdote. O que a gente vê nesse capítulo? Está tudo errado. Está tudo errado aqui. Israel, ele tinha um lugar certo para adorar. Israel tinha um tabernáculo, tinha um sacerdócio definido, que eram os levitas. E era proibido fazer imagem de escultura, como fala lá em Êxodo capítulo 20. Mas Mica e sua mãe estão criando uma religião personalizada, misturando elementos do culto a Deus com práticas pagãs. Eles acham que estão agradando a Deus, mas estão violando tudo que Deus havia ordenado. No versículo 6, diz assim, olha, no versículo 6 resume essa situação. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse é o tema principal do capítulo e da parte final do livro. Um povo sem liderança, sem temor e com um coração rebelde. A história só piora, irmãos. Um levita de Belém de Judá, está vagando em busca de lugar para morar, de lugar para viver. Ele acaba chegando à casa de Mica, que o convida a ser seu sacerdote particular, oferecendo salário, roupa e moradia. E o levita aceita, o pior é isso. Ou seja, o cara que deveria ensinar o povo a seguir a lei de Deus aceita ser empregado de um adorador de ídolos. E Mica, por sua vez, se sente mais seguro,
achando que agora Deus vai abençoá-lo porque tem um sacerdote de verdade em casa. Ele quer o favor de Deus, mas nos seus próprios termos, no seu próprio jeito. Essa é uma imagem clara, irmãos, da corrupção espiritual de Israel. O culto a Deus virou negócio, o sacerdócio virou carreira e a religião virou superstição. Ninguém mais se importa com a verdade, só com o que dá certo ou traz algum tipo de segurança emocional. O capítulo 17 é um alerta sobre os perigos de uma fé sem raízes na palavra de Deus. Quando deixamos de ouvir a voz do Senhor e começamos a seguir o que parece certo aos nossos olhos, acabamos criando uma religião falsa que pode até parecer piedosa, mas está cheia de idolatria. Mica achava que estava adorando a Deus, mas na prática ele adorava a si mesmo e seus próprios desejos. Ele moldou a fé de acordo com seu conforto e conveniência. Esse capítulo nos mostra, irmãos, como a ausência de autoridade, tanto política quanto espiritual, leva à confusão total. E mais, mostra como até os líderes espirituais, como Levita, podem se perder quando deixam de temer a Deus e passam a servir os homens. Esse capítulo nos chama a não vivermos uma fé do nosso jeito, mas a retornarmos aquilo que Deus revelou na sua palavra. É a palavra, irmãos, é a palavra. O culto verdadeiro, a adoração genuína e uma vida santa não nascem da nossa imaginação, mas da obediência ao que Deus disse. Quando cada um faz o que acha certo, o resultado é confusão, idolatria e auto-engano. Precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Ele é o verdadeiro Rei e o nosso sacerdote, e nos submeter totalmente à sua palavra, para que a nossa fé não seja uma fantasia religiosa, mas uma resposta fiel ao Deus vivo. Irmãos, trazendo esse capítulo, refletindo esse capítulo para os nossos dias, a gente aprende muita coisa. Esse capítulo ele nos oferece reflexões valiosas que nós podemos aplicar nos nossos dias. Essa reflexão, tudo que a gente leu e meditou, a gente pode trazer para os nossos dias e aplicar. Entende? A história de Mica e do Levita nos lembra da importância de uma fé autêntica e da sinceridade em nossa busca espiritual. Vivemos num mundo repleto de distrações e de influências, e é fácil, irmãos, nos deixar levar por motivos pessoais ou oportunidades de ganho pessoal. Mas esse capítulo nos alerta para a necessidade de mantermos nossa devoção a Deus como nossa prioridade, evitando que nossos interesses egoístas se infiltrem em nossa busca espiritual. A ausência de uma liderança... Desculpe, irmãos. A gente vê nesse capítulo que a ausência de uma liderança religiosa centralizada em Israel na época dos juízes nos faz refletir sobre a importância de seguir líderes espirituais que busquem a vontade divina, que busquem a vontade de Deus com sinceridade e integridade. Hoje, em nossos dias, também
Enfrentamos uma variedade de líderes espirituais e influenciadores religiosos. Hoje o que a gente mais vê são coaches se dizendo pastores. E é fundamental, irmãos, que a gente tenha discernimento de quem está genuinamente comprometido com a verdade e a retidão, em vez da gente buscar apenas poder ou vantagem pessoal. A história desse capítulo nos convida, irmãos, a considerar as consequências de nossas escolhas. As ações dos personagens têm repercussões significativas em suas vidas e na comunidade nesse capítulo. E isso nos lembra que nossas escolhas pessoais também têm impacto não apenas em nossa própria vida espiritual, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Devemos ser conscientes nas nossas decisões, nas decisões que tomamos e buscar viver de acordo com os princípios que valorizamos. Resumindo, a história de Juízes, do capítulo 17, nos oferece lições sobre a importância da sinceridade na busca espiritual, a necessidade de líderes espirituais comprometidos com a verdade e o perigo da superficialidade na fé e as consequências de nossas escolhas. À medida que aplicamos essas reflexões aos desafios e dilemas de nossas próprias vidas, da nossa jornada espiritual nos dias de hoje, podemos encontrar orientação, irmãos, e inspiração para viver com autenticidade, compromisso e integridade em nossa busca por Deus e pela verdade. Amém, irmãos? Que capítulo tremendo, né? Quanto ensinamento. Vamos orar agradecendo a meditação e a reflexão desse capítulo que trazemos para os nossos dias. Querido Deus, obrigada por tanto ensinamento, Pai. E eu oro por um coração sincero, Pai, que eu reconheça os meus erros e busque a restauração em Ti. Oro que assim como Mica, que eu possa encontrar a coragem de enfrentar os meus erros e buscar a reconciliação em Ti. Ah, Senhor, oro também por discernimento para identificar, Senhor Deus, líderes espirituais e genuínos, práticas religiosas autênticas, Senhor. Senhor Deus, nos conceda sabedoria e discernimento entre o que é verdadeiro e o que é superficial em nossa fé. Ah, Pai amado, eu oro para que a minha busca espiritual seja autêntica e baseada em um relacionamento genuíno contigo. Eu te peço, Senhor Deus, para me ajudar a mergulhar mais fundo em Sua presença e a encontrar significado e propósito em minha fé. Senhor, nos livra da tentação de moldar a nossa fé conforme os nossos gostos ou opiniões. Nos dá, Senhor, um coração que ama a Tua palavra e se submete à Tua verdade. Que o nosso culto, nossa vida e nossos pensamentos, Pai amado, sejam transformados pelo Teu Espírito e dirigidos pelo Teu Filho, nosso verdadeiro Rei. Nos perdoa, Senhor, quando tentamos seguir nossos próprios caminhos e nos ensina a andar com fidelidade. Oh, Senhor, que a gente tenha temor, que a gente tenha obediência, que a gente viva uma vida de santidade e que a gente entenda, Pai, que a verdade só encontraremos através da Tua palavra.
A verdade que nos libertará está em tua palavra. Essa é a oração que eu faço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês infinitamente.